Boa noite a todos. O nosso grupo da IP, formado pelos acadêmicos Alexander Biriarco, Maria Eduarda Stefanuto da Silva e Thalita dos Santos, vamos trazer hoje a análise do caso Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil, onde nessa análise trazeremos o breve resumo dos fatos, quais foram os direitos violados, quais foram as reparações estabelecidas pela Corte IDH e como está o cumprimento de sentença atualmente. Francisco Gilson Nogueira de Carvalho foi um advogado ativista de direitos humanos. Na data de 20 de outubro de 1996, ele foi assassinado por pistoleiros em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Ele foi coordenador do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular e trabalhou com ênfase na denúncia dos Meninos de Ouro, um suposto grupo de extermínio composto por policiais civis e outros funcionários públicos. O caso em si refere-se a uma denúncia apresentada perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, relativa à violação dos direitos humanos, especificamente em relação à garantia do devido processo legal e à proteção judicial. O caso foi levado perante a Corte após instâncias nacionais brasileiras não fornecerem um recurso efetivo ao processo em si, e com o julgamento dos principais suspeitos, os quais foram levados perante o Tribunal do Júri daquela comarca com a seguinte sentença, a de absolvição dos acusados. Na denúncia, perante a Corte, estava a alegação de que o Brasil havia falhado em garantir os direitos básicos ao devido processo legal e a proteção judicial eficaz. Essas violações incluíam a ausência de um julgamento justo, imparcial e concluído dentro de um prazo razoável. Na denúncia, foi levantado ainda que o sistema judiciário brasileiro mostrou-se ineficaz em lidar com o caso, o que incluía demoras excessivas e possíveis negligências ou falhas na apreciação de evidências e na aplicação das leis pertinentes. Após esgotar os recursos internos, o caso foi levado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como um último recurso para buscar justiça e reparação. Agora que a gente já falou um pouquinho mais a respeito do caso, eu vou falar um pouco a respeito do órgão emissor, que foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o representante da vítima nesse processo foi a Justiça Global e Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Bom, agora um pouco mais sobre a metodologia. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a análise e a leitura do caso em concreto, caso Nogueira de Carvalho e outros versus Brasil. Isso possibilitou que a gente tivesse diversos entendimentos a respeito da temática do caso, como a violação da proteção judicial, a violação das garantias judiciais e, consequentemente, do direito à vida de todo e qualquer ser humano. Isso possibilitou que a gente tivesse diversos progressos em relação ao andamento do caso, bem como também, consequentemente, a respeito da eficácia da decisão. Na fase da sentença, então, a Corte ela trouxe como parâmetro a responsabilidade do Estado, né, de garantir a segurança de seus defensores dos direitos humanos. Né. Reconheceu também que o caso gerou grande repercussão, foi de extrema gravidade, porque houve impunidade dos envolvidos. Né. Só que, neste caso, mesmo assim, o Estado brasileiro não deveria ser responsabilizado, né, por conta da absolvição do réu depender, né, ocorrer diante de uma decisão do júri. Né. Então, o réu ele só foi absolvido por decisão do júri. Então, neste caso, o Estado brasileiro ele não poderia ser responsabilizado de alguma forma. Né. Ela entendeu também, no mérito da questão, que não houve violação dos artigos 8 e 25, que trata das garantias judiciais, né, da Convenção Americana, e mesmo que esses artigos fossem violados, que essas cláusulas fossem violadas, não teria a Corte competência contenciosa para julgar esse caso, porque o fato, o assassinato de Gilson Nogueira de Carvalho ocorreu antes, 2 anos antes, né, do Estado reconhecer a competência da Corte. Então, diante dessas separações e diante desse lapso temporal de reconhecimento da competência da Corte para julgar este caso, né, a Corte entendeu pelo arquivamento do processo.